Olá, bom dia, irmãos. Pronto para mais um dia? Tem sido muito bom para mim fazer esses vídeos e estar comentando sobre, né, as cartas que nós temos lido, os capítulos que nós temos lido, né? E eu tenho observado, eu tenho tido feedback de vocês de forma muito positiva, né? Eu tenho me alegrado bastante pelas perguntas e a forma como vocês estão interagindo. Então, eu estou muito feliz porque está dando certo, né? Vocês têm aprendido. Então, quanto mais tem perguntas, mais eu acredito que vai estimulando o nosso conhecimento e vai libertando nossa mente para o entendimento daquilo que Deus quer para nós, né? Então, viver uma vida cristã não é fácil, é bem difícil. E é melhor quando a gente tem um norte e tem explicações das coisas, né? Então, eu fico muito feliz e contente que está dando certo. Então, continue firmes na fé, continue firmes em ler e entender e gerar essas perguntas para que as respostas venham te fazer crescer, né? Assim como tem me feito crescer também. Então, irmãos, esses dois capítulos, o capítulo 5 e o capítulo 6 de Hebreus, eu vou estar dividindo ele em duas partes, porque foi um dos capítulos mais significativos, né, que eu estou lendo aqui, e com interpretação bem mais complexa, né, porque tem vários elementos dentro dela que é bastante pertinente e vale ressaltar cada ponto. Então, nesse de hoje eu vou estar só dando uma pincelada no capítulo 5 e depois eu vou fazer um outro vídeo com o capítulo 6, né, fazendo algumas explicações. Então vamos lá. Basicamente a gente está lendo até agora e quando a gente vai confrontar os textos, nós estamos observando que o autor da carta aos Hebreus está sempre mostrando para eles que Jesus é superior a todos os patriarcas, é superior aos anjos, é superior agora aos sacerdotes, que são símbolos bastante importantes dentro do judaísmo, né? Lembrando que estamos falando de judeus convertidos. Então, há um confronto entre aquilo que eles aprenderam como religião judaica e o confronto com um novo entendimento da pessoa de Cristo, né? Sempre fazendo esses paralelos, esses confrontos com o antigo e o novo, por assim dizer, né? Então, por isso que você vai ver o autor sempre sendo enfático nas falas a respeito da apostasia, a respeito da perseverança e a própria solidificação da pessoa de Jesus dentro do universo da religião judaica, né? Mostrando que ele é superior a tudo aquilo que foi construído como religião judaica, né? Que ele é a sombra, que toda a religião, que tudo aquilo que está descrito no Velho Testamento, que tudo aquilo que é feito como lei, aponta para Jesus Cristo. Então, a importância de se solidificar a figura de Jesus acima dos elementos culturais da religião judaica é muito forte e tem que ser trazido esse entendimento para a mente daquele povo convertido, né? Daqueles judeus novos convertidos. O mais interessante é que agora ele vai entrar no quesito da importância de Jesus como sacerdote, né? E aqui nós temos duas figuras importantíssimas dentro desses elementos, que é a figura de Arão e a figura do Melquisedeque, né? Então, assim, mas antes de entrar basicamente na diferenciação entre eles e a pessoa de Jesus descrita neles, eu tenho que explicar algumas coisas antes para o fácil entendimento, tá? Qual era a função de um sacerdote? Tá? A função de um sacerdote, irmãos, era basicamente ser a representatividade de Deus para um povo, né? Então,
ele era aquele que levava o povo até Deus, tá? De que forma? Através dos sacrifícios, através de liturgias que eram pré-estabelecidas, e principalmente quando tinha momentos que se juntava todo o povo e tinha o momento dos sacrifícios, né, para a remissão do pecado do povo, o sacerdote era aquele que foi escolhido, né, para poder fazer esse intermédio. Então, tinha-se o tabernáculo, né? E isso aí eu já estou falando já um pouco mais na frente, né? E há essa instituição após a saída do Egito, e a figura de Arão, que era irmão de Moisés, ele acaba assumindo essa função, né? Então lá na frente vai desenvolver bastante a respeito do tabernáculo, a montagem do tabernáculo, os elementos que compõem o tabernáculo, mas eu quero focar propriamente no sacrifício. Então, o sacerdote, ele tinha essa finalidade de fazer sacrifícios para o perdão do povo. O interessante é que o perdão através do sacrifício, ele só ocorria no derramamento de sangue, né? Então, para se haver perdão ali nessa liturgia, do sacerdote para com o povo, era necessário que morresse o animal e houvesse esse derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Assim também, como o sacerdote, e preste bem atenção nisso, era humano e passivo de erro e de pecados também, ele oferecia sacrifício ele oferecia sacrifício pelos próprios pecados. Então, irmãos, notem que a figura do sacerdote, ela é importante para a atmosfera da religião judaica, porque ele faz essa ligação entre a remissão de pecados entre o povo e Deus, né? Então havia seus sacrifícios, o derramamento de sangue para a remissão de pecados, assim como ele também, ele próprio, expiava os pecados através desse sacrifício. Então Arão foi o primeiro, né, vamos dizer assim, a ser instituído como sacerdote. E, a partir disso, a sua linhagem, a sua descendência foram assumindo essa posição, né? Então, os sacerdócios que se seguem vão seguir na linha genealógica, né? Dentro dessa perspectiva. Então, irmãos, o que acontece? Jesus, ele entra dentro dessa questão de ser um sacerdote eterno, por quê? Ele se fez o próprio sacrifício, na figura do sacerdote, ele foi o próprio sacrifício, o próprio derramamento de sangue, e ele foi o próprio purificador, né, o próprio perdoador dos pecados através do próprio oferecimento do seu corpo como sacrifício, né? Ele se colocou na posição. Então, assim, irmãos, como era necessário no Velho Testamento haver um sacrifício para a remissão de pecados, Jesus, ele faz essa remissão de pecados definitiva. É por isso que o texto começa dizendo que Jesus, ele foi maior do que Arão, e ele se tornou um sacerdote supremo, né? Um sacerdote de mais significância, porque o que ele fez não era mais necessário se fazer de forma constante, de tempo em tempos, quando necessário, mas agora foi um sacrifício definitivo, né? Um sacrifício definitivo. Então, Jesus se coloca nessa posição como um sacerdote acima de todos, porque o que ele fez foi definitivo. Não vai precisar mais de uma linha genealógica de outros sendo substituídos ao longo do tempo. Mas o que ele faz, ele de forma definitiva. E eu estou dizendo isso, irmãos, de forma bem resumida, tá? Para poder encurtar mais a questão dos vídeos. Mas é só para entendimento, irmãos. Ele é superior a Arão por esse sentido, porque o sacerdócio que Jesus exerce, né, e nos textos vai dizer que o próprio Deus imputou isso a Jesus, né, e não foi simplesmente por uma questão genealógica e nem por uma questão de chamado, mas foi imputado isso nele, porque o que Jesus iria fazer iria ser de forma definitiva, né? E o interessante
dentro desse contexto também, é que a própria humanidade de Jesus, e é o que eu venho discutindo isso com alguns de vocês, que a necessidade de Jesus se tornar homem para expiação dos pecados do próprio homem. Então, assim, não poderia ser Deus expiando pecados do homem, tinha que ser um homem expiando pecados do homem, exatamente por conta de todo esse simbolismo do sacerdote, dos sacrifícios e de tudo que ocorre dentro desse contexto religioso, né? Então, Jesus ele se torna essa ponte essencial. Então, Jesus era necessário ser homem, vir como homem, nascer homem, para, na identificação do homem, assim como o sacerdote Arão também era homem, e ele precisava expiar os pecados dele próprio, então Jesus não precisou expiar o próprio pecado, porque Jesus não pecou, né? Então, por mais que Jesus era homem, ele não pecou, mas tinha também a sua humanidade em evidência, prova disso, e é citado no texto lá no Jardim de Getsemane. Jesus ele faz uma oração pedindo para que Deus tirasse esse fardo dele, né? Eu vou botar um termo fardo, porque ele sabia que ele iria morrer, ele iria sofrer, iria passar todas essas dificuldades, mas contudo que não fosse feita a vontade dele, porque a vontade dele era passar por isso sem precisar de toda essa saga que nós já conhecemos, mas contudo que fosse feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele fosse o sacrifício definitivo, para que assumisse essa posição de sacerdote eterno. Ou seja, Jesus expia nossos pecados para sempre. Por isso que é um sacerdote eterno, porque ele está sempre expiando os nossos pecados, ele está sempre se colocando como o animal de sacrifício, né? Usando o termo figurado aqui, né? Do Velho Testamento. E então é por isso que há sempre essa remissão de pecados na nossa vida, porque foi feito um sacrifício definitivo, então não mais de ano em ano. Agora eu estou sempre debaixo dessa perspectiva, eu estou sempre debaixo dessa graça, né, do sacrifício de Jesus. Por isso que ele se torna o sacrifício definitivo e ele se torna o sacerdote eterno, o sacerdote supremo, vamos dizer assim, né, usar esse termo supremo, porque uma vez que ele já fez essa expiação de pecados, então eu não preciso mais sacrificar, não preciso mais ir diante de Deus de tempos em tempos para ser perdoado, né? Para apresentar sacrifício e ser perdoado, mas eu já estou perdoado de forma definitiva. Então, sempre que eu preciso, eu recorro a Jesus, e Jesus, como sumo sacerdote, se apresenta a Deus como o próprio sacrifício e com o próprio derramamento de sangue para a remissão dos meus pecados. Então, irmãos, é um fato extraordinário, é algo ao mesmo tempo que parece ser simples falando, mas é uma coisa sobrenatural, é uma coisa impressionante, que transcende o entendimento humano, justamente por isso, porque pensa só, né, a superioridade de Jesus. E engraçado que o termo superioridade causa às vezes um pouco de transtorno, né? Mas literalmente é isso, porque é engraçado que na humildade, no esvaziar-se, no morrer-se, no sacrificar-se, ele assume uma posição superior pelo fato de se colocar nessa posição. Então, assim, Jesus ele se torna superior, porque é o sacrifício eterno, é o sacrifício que foi feito uma única vez para a remissão dos pecados, e agora não há mais necessidade de outro sacrifício, porque já foi feito o definitivo, e ele se apresenta a Deus em favor do povo de forma definitiva, né? Não mais ninguém vai nos representar, agora ele mesmo se faz sacerdote. E o mais interessante é que com isso, também, pelo fato de entendermos e aceitarmos Jesus Cristo, também nós nos colocamos na posição de sacerdote diante de Deus, ou seja, agora nós nos apresentamos diante de Deus sem ninguém intermediar. O mais incrível é isso, que a obra redentora dele, nesse aspecto definitivo, faz com que eu também me apresente diante de Deus sem reservas, sem nada, sem prestar sacrifícios para ninguém, agora como sacerdote. Ou seja,
No Velho Testamento, o único, vale ressaltar isso, tá? No Velho Testamento, irmãos, quando era montado o tabernáculo, existia um lugar no tabernáculo chamado Santos dos Santos, que era um lugar sagrado onde ficavam os, os objetos sagrados, né, para a religião e de cunho importante na vida do judeu, que só quem entrava era o sacerdote. E para ele entrar lá dentro, ele tinha que se purificar, tinha que purificar o povo, tinha todo um ritual. Presta atenção, tinha todo um ritual para ele conseguir passar e entrar no Santo dos Santos. Porque se ele tivesse alguma deficiência, algum pecado, algo que maculasse essa comunhão e essa liturgia, ele morria na hora. Ele era fulminado, ele era morto. Quando nós falamos mais tarde sobre o véu, né, existia um véu que separava essa localidade sagrada, né? Então Jesus, quando ele faz o sacrifício definitivo e ele se coloca como sacerdote supremo, toda essa liturgia ela é rasgada, ela acaba, todo empecilho, todos os elementos, todo o simbolismo, tudo aquilo que representava o homem para se chegar a Deus foi simplesmente separado. Jesus falou, não, é um caminho que está aberto agora, não há mais nada que venha impedir de você chegar, porque você é o próprio sacerdote. Jesus te fez sacerdote juntamente com ele, então você tem acesso direto a Deus, você pode entrar direto na presença de Deus, sem liturgias, sem sacrifícios, sem nada. Então, a importância de Jesus no sentido de ser maior do que Arão é isso. Arão, ele não é eterno. Né? O sacrifício de Arão não é eterno. Ele é finito. Então, Jesus se faz eterno dentro de tudo isso que eu falei. E outras coisas também bastante interessantes a respeito do sacerdócio de Melquisedeque. Agora aqui é interessante que não vai dizer que Jesus foi maior que Melquisedeque por um fator, né? Melquisedeque aparece a primeira vez no texto, lá em Gênesis 14, se eu não me engano. Então, irmãos, só dando continuidade aqui a questão de Melquisedeque, né, a respeito da figura dele como a maior representatividade de Jesus Cristo, né? Melquisedeque, como eu disse, vem na representação aí de rei de Salém, né? Talvez seja uma forma abreviada de Jerusalém, né? Salém seria abreviado Jerusalém, ou seja, que significa paz, né? Então, justiça e paz, como bênção de Deus, né? Em questão de Jerusalém. Então, não tem textos bíblicos que vai contar o seu nascimento, nem vai contar se ele morreu, ele simplesmente apareceu numa representatividade sacerdotal, né? Abraão enxerga isso nele, vê essa autoridade nele e então dá 10%, né, dos despojos que ele colheu após a batalha no resgate de Ló e entrega aos pés de Melquisedeque. Então, a figura sacerdotal de Melquisedeque é de um cunho bem espiritual, né? Já na representatividade de Jesus, ou seja, ele veio, se manifestou e saiu, né? Saiu de cena, mas ficou marcante como um rei muito específico, com cunho sacerdotal, reconhecido por Abraão. Então, irmãos, é bem interessante. Depois eu posso estar entrando um pouco mais dentro dessa figura mítica, né? Chamada Melquisedeque, né? É muito interessante. E para finalizar, irmãos, eu não consigo fazer vídeos curtos, né? Eu ainda não aprendi a fazer vídeos curtos, então eu espero que vocês tenham um pouco de paciência em estar assistindo um pouquinho mais, mas não tem como. Esse texto, o capítulo 5, ele é muito abrangente, fora que tem outras questões também que o autor ele vai citar, e principalmente que ele encara. Engraçado que tem um fator bem importante dentro desse capítulo 5, que é
o autor ele vai falar sobre a falta de maturidade é, deles que estão recebendo essas cartas, né? Essas instruções. Porque assim, irmãos, você vê que desde o primeiro capítulo o autor é muito enfático e pega de uma forma muito pesada, num linguajar muito pesado, usando os termos muito fortes de Deus ali no Velho Testamento para o entendimento deles, né? Como se tivesse que esmiuçar a mente para poder caber o entendimento. Mas aqui a gente consegue entender que esses fundamentos iniciais da fé já foram dados, né? E aí o autor fala assim, olha, vocês não conseguem receber um alimento sólido, né? Porque vocês ainda são comparados como crianças, né? Usando essa analogia, vocês ainda são crianças. Então, crianças a gente tem que dar é, comidinha de pouco em pouco, uma comidinha mais saudável, mais líquida, um leitinho ali, né? Como um bebê que só bebe leite, e à medida que ele vai crescendo, vai dando papinha, depois uma frutinha, depois uma comidinha amassada, né? Uma verdurinha amassada. E aí ele fala assim: olha, pelo tempo que vocês estão recebendo a mensagem, já era para vocês serem mestres, né? E é por isso que eu vejo que ele pega tão pesado a respeito da apostasia, porque eu acredito que a evasão de lá para cá possa estar ocorrendo bastante sobre esses confrontos, né? À medida que vai sendo confrontado nas velhas práticas religiosas e agora com um novo entendimento de reino, eles poderiam estar perdendo a fé e saindo. E lembrando que o autor também diz aqui, olha, vocês fizeram algo bastante interessante. Quando uma igreja de Cristo, se eu não me engano, foi na cidade de Corinto, estava passando fome, e aí todas as igrejas se reuniram, fizeram uma oferta, né, pegaram um montante e ajudaram, foi a igreja de Jerusalém, tá? Lembrei que eu acho que foi a igreja de Jerusalém, estava passando por dificuldade, e as igrejas foram e ofertaram para poder ajudar os irmãos daquela igreja, né? E a igreja, os irmãos aqui descrito aqui em Hebreus fizeram isso. Então, por isso que o autor fica confrontando, olha, vocês eram para ser já adultos, já era para eu estar falando de coisas muito mais superiores do que os fundamentos iniciais da fé. Então, agora a gente entende por que que nos 4 primeiros capítulos ele pega muito pesado e vai ensinando, olha, Jesus é assim, é superior a isso, aquilo, a patriarca, e agora vai aumentando mais as características, vai aumentando mais a forma com que eles vão recebendo esse conhecimento, né? Então, a partir do 6 já começa realmente uma explanação bem mais precisa e muito mais sólida, né? Então, irmãos, é isso. É, dúvidas vocês podem depois estar perguntando no grupo lá e nós vamos estar respondendo. Pessoalmente, os que têm contato comigo de forma presencial, a gente vai estar conversando. Que Deus possa, assim, de uma forma maravilhosa, irmãos, nos ajudar a crescer e a nos tornar cristãos melhores, né? Não só na vida pessoal, mas que possamos impactar outros também com esse conhecimento libertador, né? Então, que Deus nos ajude a manter e a conservar esse bom coração, tá? Então, continue firmes na leitura, nós vamos prosseguir, né? E vamos com paciência, sem muita pressão, sem exigir muito, né? E sem forçar muito. Eu quero que seja algo bem prazeroso para vocês e de forma bem agradável, tá? Então, que Deus abençoe. Depois vou estar fazendo do capítulo 6 e aí nós vamos estar explanando mais um pouquinho, tá? Até a próxima.